colapso do regime vai acontecer. O povo do Irã sempre esteve disposto a pagar o preço, mas precisamos ter cuidado com a situação agora e com a situação após essa transição. Porque ou vamos acabar, como discutimos muito hoje em dia, com um grande Irã, ou vamos acabar com um desastre. Neste episódio do Verdadeiro Oriente, vamos entrar no Irã com alguém que já viveu lá. O custo da resistência. Meu convidado, Reshar Berenji, juntou-se à resistência curda aos 14 anos de idade. Ele foi preso pela República Islâmica, depois forçado a fugir e recebeu asilo político no Canadá. Em sua vida privada, Reshar é especialista em tecnologia de mídia. Em sua vida pública, ele continua resistindo ao regime. Ele fala conosco esta noite de um local não revelado no Oriente Médio. Reshar está nos dando uma visão única sobre algo que nunca foi falado na mídia antes. Como o regime está começando a se dividir com a Guarda Revolucionária Islâmica, e a mensagem está bem diante dos nossos olhos. Agora que estamos chegando a quase 2 semanas de protestos e o povo está nas ruas dia e noite, a questão não é mais se o regime vai ser desafiado, a questão é quem vai ceder primeiro, os manifestantes ou a República Islâmica. A seguir minha análise com Reshar Berenji. Reshar Berenji, muito obrigado por se juntar a mim e ao público do True East. Muito obrigado por me receber, Doron. É um prazer. Eu sei que você está no Oriente Médio agora. Vamos manter o local em sigilo para a sua segurança. Como é sua primeira vez em nosso podcast, quero que o público conheça um pouco do que sei sobre você. Que já aos 14 anos você já tinha se encontrado em uma situação difícil no Irã, como curdo. Você poderia nos contar, para começar, arrasar um pouco sobre sua vida e o regime? Muito obrigado, Doron, por me receber. Envio meus cumprimentos ao seu público, ao povo de Israel e aos amigos de Israel. É muito interessante, Doron. Eu nasci em uma cidade curda chamada Najeda, no noroeste do Irã, onde historicamente vivíamos lado a lado com judeus, cristãos e azeris. A própria cidade tem uma história. E, obviamente, depois tivemos nossos vizinhos judeus se mudando de volta para Israel e os cristãos se mudando para Urmia, já que era a cidade mais próxima dali. Cresci em meio a esses conflitos. Eu nasci, devo dizer certo, na época da Revolução de 79 e basicamente faço parte da geração pós-79, basicamente. Nasci em uma família curda, minha família estava sob muita pressão, como todos os outros curdos dessa região, após a Revolução pela República Islâmica. Então, entrei para a luta curda, aos 14 anos me tornei um peshmerga, como a maioria dos israelenses hoje em dia está familiarizada com esse nome, nós somos os combatentes da liberdade curda. Então participei de uma luta armada contra o governo iraniano por alguns anos. Após ser prisioneiro político e fugir do Irã para a Turquia, tornei-me refugiado, vivi alguns anos lá e depois fui patrocinado pelo governo canadense. Fui muito sortudo por ir ao Canadá, continuar meus estudos, melhorar meu inglês e depois atuar como especialista técnico em radiodifusão. Durante todo esse tempo, segui acompanhando os acontecimentos no Irã, focando na região curda e nas nações que lá vivem. Temos contatos muito bons lá dentro e tentamos ficar ao lado das pessoas de lá para fortalecê-las e ajudá-las, para chegar ao ponto em que, com esperança, veremos dias melhores surgindo. Bem, novamente, Quero agradecer não só por estar conosco, mas pelo que você está fazendo. Acho que tentar mostrar o quadro real, que é o que vamos tentar desvendar aqui. E não com o que a mídia iraniana e parte da grande mídia divulgam. Isso é fundamental. E eu agradeço por você estar fazendo isso, e independentemente do risco pessoal, é realmente admirável o que você está fazendo. Então, obrigado. de nada, Doron. É uma missão, uma causa pela qual já sacrificamos muito e estamos prontos para mais. Acho que vocês fazem incrível. É incrível porque, além disso, a mídia iraniana está mostrando apenas um local. Infelizmente, até mesmo a grande mídia de fora vê apenas algumas vozes e alguns sons. E eu espero poder ser a voz daqueles que estão ausentes na grande mídia atualmente nessa situação. Então, dito isso, vamos para o campo. Estamos olhando agora.
Estamos quase chegando a 2 semanas de protestos nos próximos dias. As pessoas têm protestado durante o dia, protestado durante a noite. Ouvi dizer que, 30 pessoas foram mortas, talvez mais tenham sido mortas. Sim, é muito difícil obter informações de lá. Sabemos que o regime islâmico tenta impedir que notícias saiam. Nos conte diretamente do local Reshar Berenji, se puder, e nos diga o que está acontecendo agora. O que está acontecendo no local agora? Durham, como você mencionou, é basicamente horrível. As pessoas estão cansadas. A República Islâmica está à beira da destruição, então o regime já expirou internamente. Eles não têm mais nada lá para defender. Ideologicamente mesmo, eles já expiraram. Todo o slogan que eles tentam usar para se proteger e proteger o regime islâmico já está ultrapassado. Tudo o que eles fizeram em termos de economia, relações, benefícios, tudo acabou, então as pessoas estão de saco cheio, as pessoas estão prestes a mudar. É só uma questão de tempo para o colapso do regime. Posso dizer que o colapso do regime vai acontecer. Mas precisamos ter cuidado com a situação agora e com a situação depois dessa transição, porque ou vamos acabar, como discutimos muito hoje em dia, com um grande Irã, como todos nós queremos, ou vamos acabar com um desastre depois dessa situação. E você sabe que hoje em dia todo mundo fala sobre dias melhores, todos nós queremos esses dias melhores, todos nós queremos que esse governo acabe, todos nós queremos superar isso. E agora as pessoas estão nas ruas, estão lutando, não tem nada a perder, elas vão de mãos vazias, vão com protesto. E a resposta deles tem sido, como em Teherã e algumas áreas centrais, principalmente com forças anti-demonstração. No entanto, quando vamos mais para a parte curda e para o lado oeste, como vimos nas cidades de Elam Abdanan e em Malak Shahi em especial, em particular, essas pessoas têm sido baleadas com balas de guerra profissionais, como sempre fizeram durante o movimento Mulher, Vida, Liberdade, o movimento Jina. Como vimos no Kurdistão do Irã, as pessoas basicamente estão lutando com as próprias mãos. E até mesmo as cidades de Dohom, as cidades que não estão sendo vistas nas notícias ou nas redes sociais, que ainda não se juntaram à revolta, ainda não participaram das manifestações, estão se preparando. Como vimos, foi uma notícia muito boa que ontem vimos uma declaração de 7 partidos curdos, porque muitas pessoas estão perguntando, durante o movimento Mulher, Vida, Liberdade, houve muitos levantes em Sagras, Senandash, Urumia e Mahabad. Por que desta vez? Eles estão quietos porque estavam esperando que suas organizações, que seus partidos de oposição se unissem, tivessem um plano e vissem um caminho claro a seguir, e então começassem. Ontem, felizmente, vimos que 7 partidos curdos, basicamente todos os partidos políticos curdos do Irã, se reuniram. Eles divulgaram uma declaração, apoiaram todas as manifestações e pediram a todo o povo do Kurdistão iraniano que se juntasse ao protesto. E para se juntar ao levante, na quinta-feira, fechando suas lojas, não saindo, ficando em suas casas na quinta-feira. Então, estamos esperando um grande movimento começando no Kurdistão iraniano na quinta-feira, além de tudo o que já vem acontecendo no país. Curte para nossos telespectadores e ouvintes. Se entendi, a comunidade curda tem cerca de 9 a 10 milhões, talvez mais. Você pode me corrigir quanto a isso? O que significa que é entre 10 e 15% da população iraniana? Esse não é um número pequeno de pessoas, então está correto. Esses números... O que sabemos é que, mesmo se basearmos nos números que o governo iraniano divulga das províncias de Urumie, Kurdistão como a cidade de Senandaj, Elam e também partes de Luristão, estimamos que existam de 10 a 12 milhões de curdos vivendo atualmente no Kurdistão iraniano. Como você sabe, as nações dentro das fronteiras do Irã compõem uma parte muito importante desse grande país. Temos os azeris, que são cerca de 35 milhões neste país. Temos os baluches. É importante dizer que há mais azeris do que há persas nativos. Isso está correto? Meu grande amigo, em um dos seus programas anteriores mencionou Azarol Green. Sim. Dr. Harold. Correto. Como o Dr. Rod mencionou, quem?
Eu o respeito muito pelo seu conhecimento sobre o Irã e tudo mais. Como ele disse, os azeris são a maior nação dentro do Irã. Agora, por favor, não provoque isso, porque alguns dos meus compatriotas iranianos, que eu amo todos eles, de qualquer nação, qualquer opinião ou qualquer coisa, de alguma forma ficam chateados. Quando dizemos nacionais iranianos, é porque dentro do Irã temos nações, temos árabes, que são uma nação separada. Sim, todos nós formamos esse grande país chamado Irã, e eu tenho o maior respeito. E como eu disse, nosso objetivo é tornar o Irã grande novamente. No entanto, para tornar o Irã grande novamente, precisamos reunir todos que se definem como iranianos para criar esse futuro brilhante para eles. Irã. Então, esse é um dos principais pontos em que quero focar, que é o seguinte: quando você olha para um protesto, geralmente há dois elementos-chave em um protesto. Um é que normalmente você tem algum tipo de figura. Estou curioso e quero discutir isso com você depois. Seja o príncipe exilado, como é chamado, ou outra pessoa. Também há o elemento organizacional. Pelo menos no Telegram, tento obter o máximo de informações possível. Parece que as multidões são menores do que eram no movimento Mulher, Vida, Liberdade, que foi em 2022. Isso é verdade? E o que isso significa sobre a possibilidade desse protesto ter sucesso, se sucesso significa derrubar esse regime? Olha, Doron, todos nós queremos que esse regime seja mudado, porque não vamos chegar ao motivo disso. Porque todos nós temos tantos motivos diferentes que acreditamos nisso. Mudar o regime islâmico é basicamente o primeiro passo para uma região estável, um Irã estável, um grande Irã, criando um futuro melhor para o povo do Irã e não só para o Irã. A região, porque sabemos que o Irã é o principal ponto de instabilidade na região, e isso vai contra todos os valores de democracia e direitos humanos e toda a estabilidade que o mundo inteiro precisa. Na verdade, agora, em relação ao que você mencionou, sim, a multidão, o número de pessoas em algumas partes é menor. Ontem, a multidão que vimos em Abdana, em Elan, foi tremenda. Essa multidão é inacreditável, mas o que você mencionou está correto. No entanto, vimos que desta vez as manifestações estão espalhadas por mais áreas do Irã. Vemos mais regiões se manifestando. Vimos o Bazar de Teherã aderir ao primeiro passo lá, mas é preciso muito cuidado. Esse movimento não é apenas um movimento econômico, é um movimento para libertar o povo iraniano da repressão e de tudo o que o regime islâmico iraniano fez. Para cada pessoa no Irã, dos persas, dos azeris, aos árabes, aos curdos, aos lores, aos turcomenos no Irã, eles conseguiram. E cada um deles quer ter uma parte dessa liberdade que estão imaginando, uma participação no futuro do Irã. E para que isso aconteça, precisamos dar esperança a todas essas pessoas. E a esperança não vem só com slogans, não é só dizendo que seremos grandiosos. O Irã será grandioso. Como disse no início, Doron, sabemos que o regime iraniano está com os dias contados, então temos dois caminhos. O colapso vai acontecer, não há como evitar o colapso. Não há sobrevivência para o regime islâmico desta vez. E não é. Não estou dizendo isso só por causa desta manifestação que pode durar 1, 2 ou 3 dias, isso pode ser flexível. Mas a República Islâmica está vencida e está à beira do colapso. Como? Agora, logo após o regime islâmico? Temos dois caminhos pela frente, um caminho que podemos incluir. Todo iraniano democrático que acredita em um futuro brilhante para os iranianos, que acredita no povo do Irã. As pessoas dentro da prisão de Evin agora, em cada prisão no Irã, de Orumia a Zahedan, de Sanandaj a Khorasan, de Mashhad a Rasht, no norte do Irã. Precisamos dar a eles essa esperança e precisamos respeitar a luta deles lá dentro, porque eles são os verdadeiros líderes desse movimento e precisamos dar poder a eles. Cada um de nós, essa missão do lado de fora, de criar esse ambiente do lado de fora, de dar esperança a eles e de mostrar que o futuro é inclusivo. Sempre que mostramos a eles. Hoje em dia, quando você vai à mídia, há muita discussão sobre alternativa. Todo mundo fala sobre alternativa. Não existe alternativa. A alternativa deve ser inclusiva. Doron,
Quando dizemos isso, não devemos excluir ninguém dos bons iranianos, exceto os apoiadores do regime islâmico. Existe apenas um inimigo de todos nós, e esse é o regime islâmico, e por isso precisamos estar todos incluídos na luta. Porque nos anos 40, alguns anos atrás, curdos, persas, azeris, lurs, árabes, turcomenos, independentemente de sua nacionalidade, independentemente de serem sunitas, xiitas, cristãos, judeus, alevis ou barrais, eles sempre estiveram sob repressão. Como um curdo do Irã, como um curdo iraniano, eu estive sob pressão. Como alguém que acredita na democracia, como alguém que luta pela liberdade humana, como curdo, como sunita, não importa o quanto eu pratique minhas crenças religiosas, mas eu estive sob pressão por causa disso. Então você precisa entender que cada iraniano tem objetivos e metas para o próximo passo após o regime iraniano. Apenas ir e usar os meios de comunicação e dar slogans não vai construir o futuro do Irã. Não seria um plano realmente realista para avançar. Quero te perguntar exatamente para onde você está indo agora. Temos o Ayatollah Khamenei à frente do maior estado terrorista do mundo. Concordo com você. Onde quer que olhemos, ele parece ter falhado em todos os aspectos. E as mesmas massas que o colocaram no poder hoje querem esquecer que o colocaram lá e têm sonhos. E vamos falar sobre isso em breve. Depois do Shah, o filho do Shah, um sistema aberto e livre. Mas eu quero dar um passo atrás. O que estamos vendo hoje são manifestantes que estão arriscando suas vidas e, na verdade, estão morrendo por esse protesto. Entre isso e a eventual morte do Ayatollah, por velhice, pode levar 5 anos, pode levar 1 ano, pode levar 15 anos. Deus me livre, o que essas pessoas que estão nas ruas podem fazer ou o que nós podemos fazer? Qual é o ponto de virada para que isso mude? Quero dizer, você vê o Khamenei abrindo mão do poder? Eu não vejo o Khamenei abrindo mão do poder. Esse regime só entende uma linguagem, Doron, que é força e poder. É por isso que o apoio do presidente Trump e do primeiro-ministro Netanyahu tem um papel enorme, dando força e esperança ao povo iraniano. Muitas vezes no passado vimos administrações em diferentes países na Casa Branca que não acreditavam na verdadeira voz do povo dentro do Irã. E eles deram espaço para os chamados reformistas dentro do regime islâmico. O apoio dos aliados ocidentais, o apoio de Israel, o apoio dos Estados Unidos é crucial e fundamental para a mudança que o Irã precisa no apoio às manifestações iranianas. E as pessoas precisam disso nas prisões, nas ruas, em todas as cidades pequenas e grandes do Irã. Agora, dito isso, esse ponto de virada é o momento em que todos nós, opositores da República Islâmica, nos tornamos uma só força. E em vez de rotular uns aos outros com rótulos como esquerdistas, separatistas justos, não separatistas, isso na verdade não dá esperança ao povo iraniano. É momento de unificação para todos os meus compatriotas iranianos, independentemente de raça, língua, religião ou crenças políticas. Se você acredita em um sistema de chá ou em um sistema democrático e secular ou em qualquer coisa, é hora de todos nos unirmos, é hora de nos dar igualdade. Lembrem-se, um dos principais motivos da insatisfação do povo iraniano é não serem tratados de forma igualitária. Todos estão sendo tratados de forma diferente. Então, se não estamos mostrando todos os iranianos de Zahedan a Orumia, de Maku a Elam, de Mashhad a Tabriz, de Erdabil, se você não está mostrando a eles um futuro de igualdade, se você não está mostrando a eles um futuro de inclusão, se você não exclui nenhum deles ali, como podemos dar esperança a eles? Claro. E eu tenho uma pergunta. Reshar Berengi, sobre isso novamente, sobre esse assunto, você tem conexões? Eu sei que você está profundamente ligado dentro do Irã e em alguns minutos vamos falar sobre isso. Você tem Maduro, o ditador da Venezuela, que foi recentemente deposto em uma ação noturna inacreditável pelo presidente Trump, levado no meio da noite. De um país que é um país muito grande, um país bem armado, embora seja um país em decadência, e está atingindo um país que é simplesmente um potencial totalmente desperdiçado, semelhante ao Irã.
E agora, 2 dias depois, ele está sendo julgado nos Estados Unidos. Quando você diz que Trump dá esperança ao povo, é isso que os iranianos querem? Além de palavras, o que fazem? Só rezam? Que o presidente Trump e talvez Israel, que tem estado relativamente quieto, Fariam qualquer ajuda de qualquer maneira possível, é essencial para o povo iraniano. Apesar do que tenho visto em algumas notícias recentemente, o povo iraniano precisa de apoio porque está enfrentando o regime. Isso é totalmente básico. O que foi dito pelo primeiro-ministro Netanyahu, pelo presidente Trump, é que o governo iraniano está gastando todo o dinheiro do petróleo contrabandeado de todos esses recursos naturais. E ao invés de investir esse dinheiro no próprio povo, para seu benefício, eles estão gastando esse dinheiro em armas, em inteligência, em incapacitação e fazendo todas essas coisas erradas que o governo iraniano está fazendo. Um regime desses não pode ser derrotado só por eles. Sim, precisamos de apoio dos Estados Unidos, sim, precisamos de apoio dos europeus, precisamos da União Europeia, precisamos de Israel. Como temos uma história tremenda juntos nesta região, e nós nos entendemos mais do que qualquer um pode se entender nesta região. Como seu ministro das Relações Exteriores disse, somos aliados naturais. Isso não significa que devemos ter laços diplomáticos ou algo assim, mas somos aliados naturais. É uma questão, Doron. Há uma coisa realmente importante se criarmos. Com o nosso apoio, o de Israel e de países que defendem democracia e direitos humanos, regimes seculares e plurais poderiam garantir um futuro melhor para seu povo. Teremos um Irã estável que contribuiria para a economia mundial, para o mercado mundial, para a estabilidade mundial e para a diplomacia e estabilidade da região. você sabe. Primeiro-ministro Netanyahu, Ele já respondeu a muitos desses comentários. Acho que peço desculpas por interrompê-lo em mensagens diretas ao povo iraniano. Não só agora, mas nos meses desde a ação muito corajosa que ele tomou. Ele enviou aviões de combate israelenses por milhares de quilômetros para atacar o programa nuclear do Irã, tentando, é claro, proteger o Estado de Israel. E eu acho que ele serviu a todo o mundo ocidental e isso ficará registrado na história como um feito dele. O povo iraniano vê as ações do primeiro-ministro Netanyahu, da Força Aérea Israelense e do Exército Israelense como um dos pilares fundamentais para ajudar a derrotar esse regime? com certeza, eles viram, mas precisamos ter cuidado agora se voltarmos a 2003, Darum em 2003. Tínhamos alguns elementos do povo iraquiano no exterior que deram informações falsas aos Estados Unidos e isso causou uma transição um pouco custosa no Iraque para os Estados Unidos. Precisamos garantir que cada ação dos nossos aliados esteja alinhada com o povo de verdade dentro do Irã, com os verdadeiros líderes dentro do Irã, com os verdadeiros fatores de movimento dentro do Irã. Vamos considerar um cenário infeliz. Se o Irã se desestabilizar após o regime islâmico, pode ocorrer guerra civil. Veríamos um país mergulhado em muitos conflitos e guerras que não contribuiriam para a economia mundial. Veríamos outra crise de refugiados na região e no mundo. Nós não queremos ver isso. O melhor caminho é contribuir para a unificação de todos os grupos de oposição. Nós não queremos que apoiadores e grupos de oposição briguem entre si nas ruas dos Estados Unidos e dos países europeus. Nós não queremos mostrar essas imagens ao povo iraniano, não queremos ver nenhum apoiador de qualquer ideologia ou partido de oposição no Irã indo lutar e dizer: ah, você não é iraniano, ah, você é um traidor, o único traidor. O único inimigo do povo iraniano é a República Islâmica do Irã e seus apoiadores. São Khamenei, IRGC, Sapaya, Pastaran, Sazman, Etilat, Vezaratilat. E essas pessoas, esses são os sitiados, esses são os inimigos do povo iraniano, esses são os únicos traidores. Então parece, e está muito, muito claro, tanto pelo que você está dizendo, quanto pelo que nós estamos dizendo, existe um inimigo comum para o povo de bem do Irã e todas essas outras nações que você, eu acho, explicou de forma muito, muito brilhante, que o Irã não é esse país homogêneo com um só tipo de povo. Curdos, azeris e outros povos diferentes têm um inimigo comum. Mas Hajar, ao falar de unificação, há alguém específico?
Quero dizer, os afro-americanos nos Estados Unidos tiveram Martin Luther King, sabe? Os indianos tiveram Gandhi, os americanos depois da Guerra Civil tiveram Abraham Lincoln. Essas forças poderosas que foram capazes de recriar um país unificado após uma enorme degradação e divisão. Existe alguém no Irã que tenha o poder, ou talvez fora do Irã, que tenha o poder de unir essas pessoas? Acho que há várias faces, que eles podem, como meu grande amigo Dr. Rod mencionou isso, eles podem desempenhar esse papel de cola para uni-los, e é isso que realmente os torna grandes no próximo Irã. Se eles não desempenharem esse papel neste momento, veremos líderes emergentes de dentro do Irã. O que vemos, como eu disse, não posso enfatizar isso mais, Daron. Neste momento, o povo iraniano tem crenças diferentes, tem origens diferentes. Agora, deixe-me te fazer uma pergunta. Eu sei de onde você está comigo agora. Onde seus estúdios estão localizados? No país de Israel. De onde você é? Podemos ver Israel? Igual ao que era há 47 anos, o Irã mudou nos últimos 47 anos. O povo do Irã mudou muito durante os últimos 47 anos. Eles têm diferentes grupos e identidades. Como sabemos, os seres humanos querem tentar se definir, pertencendo a grupos, às suas famílias, às suas nações, à sua cultura, ao seu idioma. Não podemos ignorar o respeito que o povo azeri tem pela sua língua e nacionalidade azerbaijanas. Não podemos desrespeitar os curdos por sua língua, por sua cultura, por sua nacionalidade. Não podemos desrespeitar os árabes. Então não é a Pérsia, é um grande Irã. Um Irã que precisa de todos para continuar grande. Então, se queremos construir um grande Irã, vamos incluir todos. Muitos veem o período do Shah hoje com uma visão bastante romantizada. O Shah foi deposto de propósito, não por acaso. Havia um apoio popular relativamente grande, ao que parece, pelo menos no Ocidente, para a derrubada do Shah todos aqueles anos atrás. Agora, muitos pedem o retorno do Shah, como mostra a mídia ocidental, mas o que isso realmente significa? Reza Pahlavi, que, acho eu, me corrija se eu estiver errado, é o filho do Shah que vive no exílio, frequentemente chamado de príncipe. O retorno do Shah, ou do regime do Shah, seria uma espécie de resposta. Isso poderia tanto unificar o povo quanto respeitar seus direitos? Essa é uma resposta que o povo iraniano deve dar. Ninguém tem o direito de dar uma resposta definitiva sobre isso. Tudo pode mudar, tudo é flexível, tudo pode ser mudado, todos podem mudar a forma como eles desempenharam um papel nisso. Eu acho, Sr. Pahlavi, eu realmente respeito ele, respeito a família dele e respeito cada um dos apoiadores do Sr. Pahlavi. E eu definitivamente os vejo como parte desse grande Irã. Mas, no entanto, estou dizendo que, além deles, o Sr. Paley deveria incluir cada lutador pela liberdade, cada grupo de oposição do Irã. E ao invés de diferenciá-los, ou olhar para eles de cima, ou dizer que estamos liderando esse movimento, precisamos ser uma força unificada, incluindo todos nós. Tenha em mente, Daron, você sabe que eu também sou canadense, eu tenho cidadania canadense no Canadá. Nós temos orgulho de ser uma nação multicultural porque todas essas cores, todas essas visões, todos esses grupos diferentes, eles trazem muita força para Israel. Você tem os drusos, aquele povo druso. Eles contribuíram para a estabilidade, para a segurança deste país em um nível elevado, porque eles foram incluídos. Então, neste momento, eu realmente espero que tudo seja possível. Tudo é possível. No entanto, precisamos dar isso ao povo do Irã. Precisamos dar o poder ao povo do Irã para ver o que eles querem. Já vimos diferentes sistemas no passado. No Irã, Velayat Faqih governa há 47, 48 anos antes, era o sistema do Shah. Sim, houve algumas críticas, houve alguma aceitação. Eu realmente respeito todos. Lembre-se, ao falar de inclusão, não estou dizendo que apoiadores do Sr. Pahlavi devem ser excluídos. Acho que eles devem ser incluídos como todos no futuro Irã, quando isso acontecer. Quando estivermos todos juntos, então teremos o verdadeiro poder de dar esperança ao povo iraniano. E eu realmente acredito que eles estão prontos, o povo iraniano está pronto para assumir o controle desse ponto de virada. No entanto, ou nós, como oposição fora do Irã, mostramos a eles uma força de oposição unificada, ou deixamos o Irã para uma guerra civil no futuro.
Sabe, eu entendo que reza a palavra é uma opção e existem outras opções. O que parece hoje é que a força unificadora talvez sejam os manifestantes nas ruas, ou seja, algo que talvez as pessoas apoiem. Você está mencionando que os curdos, 7 diferentes partidos curdos, acabaram de dar sua aprovação. As pessoas devem se juntar aos protestos segundo seus contatos e seu lado de comunicação. Irã, não é? As pessoas estão com medo? Os manifestantes estão. Eles têm medo, já superaram o medo, e no fim das contas, você acha que eles estão dispostos a dar suas vidas? Porque, infelizmente, não vejo outra maneira disso acontecer. Eles estão dispostos a dar suas vidas na quantidade necessária para causar, de fato, uma revolta popular muito maior, que inclua milhões e milhões de pessoas? Isso poderia levar desertores entre as forças de segurança, iranianos e guarda revolucionária. Seria o ponto-chave se alguém se rebelasse nas forças armadas. Essas pessoas querem pagar o valor máximo? O povo do Irã sempre esteve pronto para pagar o preço, no entanto, precisamos. É exatamente isso que você destacou e mencionou muito bem. Precisamos que cada canto do Irã se junte a esse levante, como eu disse, sim, correto. Na quinta-feira, esperamos uma greve em todo o Kurdistão iraniano. Por quê? Porque todos os partidos curdos, desde o Partido Democrático do Kurdistão iraniano até os Comolas e o Partido da Vida Livre do Kurdistão iraniano, todos os partidos políticos do Kurdistão iraniano, de forma unificada, apoiaram o povo de Ilan, Deluran, Abdanan e todos esses lugares, especialmente Malak Shahi. Para apoiá-los, pediram que as pessoas façam greve agora. Se dermos esperança aos azeres para se juntarem à greve e ao levante em Tabriz, Ardabil, Zanjan e Gazvin. Se dermos esperança ao povo do Cuzistão, Abadan e Khorramshahr para se unir ao levante e à greve. Se dermos poder ao povo do Baluchistão em Zahedan, considerando seus sacrifícios nos últimos 47 anos, Daron, que sacrificou sua vida tanto quanto os curdos e tanto quanto os baluchis pela liberdade do Irã, e nós nunca, jamais, nenhuma vez sequer tivemos qualquer representação dos curdos ou baluchis ou de qualquer um deles. Eles nem sequer pensaram em fazer qualquer outra coisa além de pedir sua liberdade e pedir pelo direito de cidadão dentro do Irã, lá. Devemos dar esperança ao povo do Azerbaijão para que seja um povo de Khorasan em Mashhad. Eles já iniciaram isso, assim como os turcomenos, Zahra e outros, para se unirem ao levante. Com todas essas forças, teremos grande poder para pagar o preço. Durham. No entanto, precisamos mostrar a eles a esperança, precisamos mostrar a luz no fim do túnel. Assim poderemos passar por esse começo difícil e chegar lá. Sei que a mídia iraniana é controlada e monitorada pelo regime. Eles conseguem apertar um botão e desligar a internet quando quiserem, e usam isso com relativa frequência para tentar conter as mensagens. Quão importante é a mídia social e a influência organizacional desta revolução? É de extrema importância, a mídia social neste momento, e é por isso que o regime iraniano está se esforçando muito para controlar a conectividade da internet. Então, a conexão via satélite desempenha um papel enorme. Acho que no próximo passo precisamos de grande ajuda dos provedores de satélite de órbita baixa, como a Starlink e outros, para dar aos iranianos a capacidade de se comunicar, e cada um de nós tem maneiras diferentes de se comunicar com o Irã. Lembre-se de que alguns de nós estão muito próximos da fronteira iraniana, então temos diferentes meios de comunicação com as pessoas dentro do Irã. E dito isso, também gostaria de mencionar que há outro fator dentro do Irã ao qual gostaria de chamar a atenção das pessoas, a atenção do nosso público para isso. Há uma grande disputa neste momento, com base em informações confiáveis que tenho do centro do poder em Teherã, de que há uma grande disputa entre o governo de Pezeshkian e o IRGC. Neste momento há um grande conflito. O povo do Irã não percebe o quanto eles são fracos quando se unem, o quanto são fracos. Zarif falou em reuniões internas deles que temos informações a respeito disso e talvez em breve vejamos algumas quedas no gabinete do governo. Então você está dizendo que o braço militar, o IRGC, está em desacordo com o regime oficial iraniano? Exatamente. O governo iraniano de Pezeshkian e o gabinete têm uma grande disputa. Eles acreditam que os Pezeshkians, o governo, não resolveram os problemas do povo.
Eles os culpam pelo levante e ignoram que o povo iraniano não protesta só por questões econômicas. Eles fazem o levante pela liberdade, pelos direitos humanos, pela democracia, pelo governo secular que eles esperam. É isso que eles estão esperando. Acho que veremos mais disputas e divisões no regime atual entre grupos, como já ocorre. Lembre-se, há um ponto interessante desta vez. Daron. Nunca vimos a mídia estatal iraniana mencionar esses levantes e as pessoas se manifestando de forma alguma. Agências como Tasnim e Mer, próximas à Guarda Revolucionária, divulgam informações e notícias sobre o levante desta vez. Sabe de uma coisa? Usam isso para pressionar o governo de Pezeshkian. Interessante. Isso é fascinante, isso é fascinante. As facções dentro do regime islâmico que vemos, sabe, Khamenei perdeu o controle, Khamenei nunca foi tão fraco assim. Essas informações, sabe, quando eu digo isso, nosso trabalho fora do Irã não é só fazer slogans. Precisamos de informações reais de dentro, bem de dentro do Irã, do governo, do regime, do povo, das ruas, para levar isso ao mundo e mostrar a verdadeira imagem do Irã lá fora. Neste momento, existem facções dentro do regime iraniano. A Guarda Revolucionária enfrenta muitos problemas com o governo de Pezeshkian, que está completamente sem esperança. Eles não têm ideia do que fazer e Khamenei perdeu o controle sobre o regime. Isso é fascinante. Acho que você mencionou algo, Regia, que o Ocidente não entende. Estamos dizendo que, como você mencionou, pela primeira vez a mídia iraniana mostra e reconhece certos protestos. Eles até disseram: nós reconhecemos seus protestos, reconhecemos os valores econômicos de que vocês estão falando e queremos fazer algo para resolver isso. Eles convocaram líderes. Sabe, a forma como isso está sendo apresentado no Ocidente é que esse é o Khamenei, que Khamenei acordou e está dizendo: ok, eu percebo que estamos indo ladeira abaixo e que precisamos, de certa forma, nos aproximar do povo, mas estamos dizendo algo bem diferente. Isso reflete uma fratura entre o IRGC e o gabinete, e o IRGC está usando a mídia iraniana para mostrar os protestos e pressionar o gabinete. É isso que você está dizendo? Exatamente porque eles estão desesperados. Agora, chegamos ao ponto em que o IRGC tenta se salvar, Khamenei tenta se salvar e Pezeshkian tenta mostrar isso. Ah, sou uma boa pessoa. Se erramos, temos que corrigir. Foi o que ele disse nas últimas 48 horas. Se o povo pede algo e você errou, é preciso garantir a correção disso. Sabe por quê? Porque ele perdeu o apoio do regime atual. Na verdade, Khamenei nunca disse que precisamos ser suaves com o povo, nem mesmo nos últimos dias. Khamenei mais uma vez culpa o povo iraniano, chamando essas pessoas, esses manifestantes nas ruas, de pessoas que querem desestabilizar o Irã, pessoas que pertencem a serviços internacionais, pessoas que pertencem a grupos de oposição. Aquelas pessoas ali são iranianos de verdade que estão lutando por seus direitos básicos. Sim, as facções dentro do regime islâmico estão em um nível muito alto. E precisamos usar esse ponto, na verdade, para nos unificarmos novamente com o povo iraniano, para mostrar a eles o quão fraco é o regime, para mostrar a eles que estamos todos juntos. Durante a Guerra de 12 Dias, vimos como o sistema de defesa iraniano é fraco. Vimos o quanto eles mentiram, o quanto foram mentirosos ao dizer isso para as pessoas. Mesmo gastando todo aquele dinheiro nessas porcarias, nesses sistemas de defesa, nessas bombas atômicas e no programa nuclear e tudo mais, que nem sequer foi gasto da maneira certa para defendê-los. Nós vimos que a força aérea deles entrou em colapso quando o primeiro-ministro Netanyahu Quando o primeiro-ministro Netanyahu faz um apelo ao povo iraniano e diz que apoia os protestos, apoia a liberdade deles, o que isso causa para o iraniano comum? É uma esperança, mas claro, precisamos de mais do que isso, precisamos de mais do que isso. Precisamos, sabe, existem contas na internet. Claro, não podemos confirmar 100% a quem elas pertencem ou quem estão representando. Precisamos de poder ao lado das pessoas nessas ruas, precisamos de poder ao lado daqueles que estão do lado de fora. Precisamos da força do sistema democrático de apoio de todos os países do mundo, incluindo os Estados Unidos e a União Europeia.
Todos os outros fatores para pressionar esses líderes da oposição a trazê-los para Undru e dizer a você, sabe de uma coisa? Ou você dá esperança a essas pessoas que lutam, ou permite que escolham seus líderes no Irã. Bem, eu acho que o primeiro-ministro Netanyahu certamente mostrou que está disposto a usar esse poder, se necessário, e o mesmo vale para o presidente Trump. Acho que com o tempo saberemos se isso terá impacto. Quero finalizar, pois precisamos encerrar e agradeço muito o seu tempo. Quero te perguntar algo. Se Deus me livre, esses protestos falharem, o que isso significa para o Irã? Depende, qual é o significado de não ter sucesso? Quais são as expectativas desses protestos? Sim, nós sabemos qual é o objetivo final, Dohom. Tudo é possível, vamos ser otimistas. Essa é a esperança que precisamos passar para o povo iraniano. Essa é a minha mensagem. Minha mensagem é, se estivermos unidos, se formos inclusivos, se mostrarmos ao povo iraniano que estamos ao lado deles. Nós não estamos acima deles, sabe? Eles estão muito, muito, muito à nossa frente, Dohom. Eles estão muito à nossa frente. Sim, quando eu estava no Irã e era ativamente contra o governo, colocando minha vida, a dos meus amigos, família e pessoas próximas em risco. Sim, naquela época eu estava na linha de frente, mas agora é o povo iraniano. Naquelas ruas de Malakshari, naquelas ruas de Teherã, naquelas ruas de Mashhad, naquelas ruas de Kermanshah, Elam, em cada cidade que vimos, aqueles levantes. Essa é a linha de frente, nosso trabalho, nossa missão, nossa causa é trazer toda a atenção para aquelas pessoas na linha de frente. Vamos nos unir, vamos apoiá-los. Espero que este seja o momento em que veremos um futuro brilhante para um grande Irã em breve. Acredito nisso. Hazar, você trouxe insights fenomenais para mim hoje e para o público do Verdadeiro Oriente, para a comunidade do Verdadeiro Oriente. E espero que essa mensagem se espalhe. Espero que este podcast seja compartilhado. E, em meio ao incrível chamado que você faz pela unidade como chave, quando as pessoas sentirem unidade, elas vão se juntar aos protestos. Você também acrescentou um elemento muito importante, que é a fratura entre o IRGC e o gabinete. E se essa fratura pudesse ser o começo da queda do regime? E ainda mais quando vemos a televisão estatal iraniana mostrando os protestos, isso é quase como um sinal de fumaça do IRGC. Nós somos contra o gabinete? Exatamente. E eles querem mostrar que é uma revolta econômica para desviar do seu objetivo principal. E assim, é apenas uma questão econômica que as pessoas são contra e é por culpa do governo de Pezeshkian. Agradeço imensamente a você, Durham, pela oportunidade. Eu realmente aprecio isso. O prazer é todo meu. E espero que todos nós possamos juntos, com a ajuda do público desse seu podcast, que na minha opinião tem um papel crucial em transmitir essas mensagens a quem precisa ouvi-las para que sigam em frente. E te agradeço muito novamente. Hazar, cuide-se e esperamos revê-lo. Que Deus abençoe. Obrigado, que Deus abençoe.